Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira, Empreendedorismo Feminino e Materno. Homens que clicaram neste link, encorajem-se a seguir conosco nos próximos minutos. Também é com vocês os assuntos que aqui abordamos, porque num tempo que se fala tanto em empatia, seria bom vê-la exercitada também nas relações de gênero, nas relações entre homens e mulheres, dentro e fora de casa. Ou seja, também no mercado de trabalho, nas relações comerciais, nas trocas de serviço, nas escolhas que fazemos todo santo dia ao batalhar pela geração de renda. E aí, colocando geração de renda como parte da vida e não como a vida em si. E como eu vejo mulheres voando exatamente porque tem essa parceria, esse entendimento dos seus companheiros. Buenas, acabei fazendo aí uma abertura com menção a essa relação entre homens e mulheres, porque a gente sabe que ainda existem desproporções e às vezes elas são expressas de maneira tão genuína que nos impactam, parece até piada. E aí eu trago, não sei se vocês ouviram, uma fala da ministra do Supremo Tribunal Federal em pleno 2022. A ministra Carmen Lúcia contando uma história de um entregador que foi levar um documento do STF à residência dela recentemente. Vale a pena conferir. Então eu postei lá no Insta, @Sabrina Tomasi, também no Insta, @podcast.âncora de carreira. Mas eu trago aqui para que vocês acompanhem, ouçam, porque a gente vai falar também em cima disso. Exemplo disso, senhor presidente, é que a semana passada, e não há um mês, né, uma pessoa comum e sem querer fazer nenhum tipo de maldade, tenho certeza, apenas para denotar ou para comprovar como somos uma cultura de diferenciação à menor da mulher, um entregador esteve na minha casa entregando um documento, que seria daqui, e perguntou para a pessoa que atendeu: eu vim entregar, disseram que era para uma autoridade esse documento, mas agora me disseram que aqui mora uma mulher, afinal aqui mora uma autoridade ou uma mulher? E é sem malícia que se faz isso, porque este entregador não tem nem noção de a que ele estava se referindo, apenas ele faz o que ele acredita, autoridade homem, mulher, alguém do lado. Afinal, aqui mora uma autoridade ou uma mulher? Ai, gente, é isso, né? A ministra coloca muito bem, assim, não tem maldade, é ignorância. E é um conceito distorcido. Então, assim, lá do dicionário, né? O que é autoridade? É quem tem poder e direito de decidir e até de ordenar. E esse episódio traz, então, uma mulher que tem trabalhado com o direito e buscado, através dele, equilibrar relações de trabalho nas suas sutilezas e, às vezes, para além das sutilezas, na sua dureza mesmo. Então, eu converso com a mãe da Joana, da Helena e do Henrique, advogada, especialista, mestre e doutoranda em Direito do Trabalho, membro do Centro de Mulheres em Reorganização de Empresas e da B2Mami, que, aliás, é um canal também que reúne conteúdos excelentes sobre maternidade e carreira, e é mentora de carreira de mulheres advogadas e ainda também advogada voluntária do Mapa do Acolhimento, que é uma ONG que atende vítimas de violência de gênero. Eu falo de Porto Alegre e de São Paulo. Conversa comigo a Cláudia Alam Elias Fernandes. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Sabrina, uma honra enorme estar aqui falando contigo. Minha semana foi toda voltada para esse vídeo da ministra Carmen Lúcia. Dá um desespero na gente, porque parece que a nossa luta diária não tem frutos, né? Quando a gente vê uma demonstração tão genuína e tão natural, dessa visão, desse machismo estrutural que a gente tanto fala e que algumas pessoas dizem que não existe, que a gente está vendo pelo em ovo, que a gente já conquistou tanto, o que a gente quer mais, para que lutar, já foram queimados os sutiãs, a gente não precisa mais disso. E aí, quando a gente vê, tá aí, 2022, e o entregador pergunta: afinal, é uma mulher ou é uma autoridade? Não é mesmo? Não, é isso. Eu digo que nos salva é o humor, né? Porque a gente consegue rir desses momentos também, porque eles parecem mesmo uma piada.
E como tu disseste, às vezes dá uma canseira, assim, ai, gente, que difícil ainda que a gente consiga olhar, né, a partir dos mesmos parâmetros, assim. Mas daí fiquei pensando, porque eu e a Cláudia, a gente já se conhece há bastante tempo, e toda vez que a gente se encontra, a gente troca figurinhas e troca situações, né, que nos ocorrem e que exemplificam, assim, o porquê que a gente trata tanto disso, né, de carreira, de maternidade. E aí, Cláudia, até aproveito, assim, se tu lembra de alguma situação como essa que tenha te ocorrido, assim, similar a essas situações que a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, trouxe? Olha, são inúmeras, né? Eu toco um escritório, né? O escritório que eu trabalho é meu, ele tem 13 anos, e não sei te dizer quantas vezes eu já cheguei com o estagiário em reunião e a reunião é dirigida a ele. Recentemente, o meu esposo, que é advogado também, o Ricardo, que trabalhava num escritório grande aqui em São Paulo, veio abrir o tributário junto comigo no escritório. E nós passamos por uma situação muito parecida. Estávamos os dois na reunião, o escritório se chama Elias Fernandes, que é o meu nome, não é o dele é só Ricardo Fernandes. Eu me apresentei como Cláudia Elias Fernandes, como eu sempre me apresento. O senhor estava na reunião, queria nos prestar um serviço, passou a reunião inteira se dirigindo a ele, como se ele fosse o sócio do escritório, como na verdade quem estava contratando era eu, porque ele naquele momento estava ali só como meu marido, ele ainda não era sócio do escritório. E aí lá pelas tantas, eu já furiosa no meio da reunião, meu marido rindo por dentro, porque já sabia que eu estava uma fera, e o senhor só falava, se dirigia a ele, e aí eu disse alguma coisa do tipo, olha, o escritório é meu, ou quem decide sou eu, ou aqui quem manda sou eu, não sei exatamente o que eu disse, porque a fúria já era tanta que eu não me lembro. O senhor disse, olha, eu não queria ser o seu marido. E aí ele riu e disse, bom, eu sou o marido dela. E aí ficou um climão, assim, o senhor não sabia onde se enfiar, porque era uma situação horrorosa, obviamente. E aí eu disse, não, o escritório é meu, aqui eu sou a Cláudia Elias Fernandes, o nome do escritório é Elias Fernandes Advogados, e ele é o Fernandes, o meu Fernandes veio dele, então a gente tentou dar uma brincadeira, eu não estava nada a fim de brincadeira naquele momento da reunião, obviamente que ele não prestou serviço nenhum, mas isso foi recentemente, agora ano passado, quer dizer, acontece de novo, basta ter um homem na reunião que eu sou ignorada. Isso ainda quando eu era mais jovem era pior, porque agora os cabelos brancos ajudam, né? Natal da autoridade. Natal da autoridade, exatamente. Mas mais jovem, eu abri o escritório, não tinha 30 anos, então era pior ainda. Né? Qualquer estagiário que fosse comigo na reunião, a reunião era dirigida a ele. Então, mas isso não é só dentro do escritório. Né? Isso é uma coisa que acontece. E isso que o direito do trabalho não é um lugar masculino. Existem muitas mulheres dentro do direito do trabalho, mas no direito empresarial não somos muitas. Muito pelo contrário, assim, nas disciplinas de direito empresarial, no doutorado, nós não éramos assim, numa turma de 20, 25 pessoas, nós não éramos 5, 6 no máximo. Né? Então, ainda dentro do direito empresarial, somos poucas. A ideia de ter o Centro de Mulheres em Reorganização de Empresa foi exatamente tentar nos juntar para ter mais lugar de fala, para chegar nos congressos e dizer, olha, veja bem, nós temos mulheres aqui, professoras universitárias, doutoras, mulheres que podem falar e que vocês têm que nos dar lugar. Né? E isso claro, a gente está falando aqui especificamente dessa área do direito, das advogadas, porque é a área da Cláudia, mas nas vezes dos tantos episódios, tanto do Âncora de Carreira, quando eu fui fazer também palestras em grupos de mulheres, a gente ouve isso que tu mencionaste aí da questão do estagiário, né? Se tu tiver um estagiário, ele pode ser mais jovem, obviamente menos maduro em relação à profissão e às competências desenvolvidas, mas é comum que isso aconteça, né? Que se direcione à figura masculina. E até a palestra que eu faço do o XX da questão, as peculiaridades do empreendedorismo feminino, nasceu de uma fala numa rodada de negócios de mulheres advogadas. Então, como é impressionante, assim,
que isso aconteça, e às vezes dá uma canseira nesse sentido, já se conquistou de fato muita coisa, né? Mas é o pequeno, é o rotineiro do cotidiano que dá uma canseira de vez em quando, assim. E até eu ia te perguntar isso, assim, quando né, ou o que tu achas que provocou esse teu olhar para essas relações? Porque a gente pode passar uma vida inteira sem essa consciência, e ok, né? Mas quando a gente se dá conta, realmente, é difícil não tratar da questão, vide este podcast. Mas quando é que te deu, assim, esse start que tu colocaste para dentro da tua atuação, também esse olhar sobre a mulher, a carreira, a maternidade, enfim? Ai, Sabrina, que pergunta difícil. Eu não me lembro de não ter esse olhar. Uhum. Eu acho que ele foi construído aos poucos, sabe? De ver outras mulheres, brigando pelo próprio espaço, mas eu não sei te dizer assim, se teve um clique, um dia, um momento. Eu acho que o fato de ter 2 filhas mulheres me ajudou a botar a boca no trombone de uma forma mais assintosa, vamos dizer assim. Eu sempre briguei pelo meu espaço, né? Sempre tive lá. Eu lembro de estar no escritório em que eu sempre fui um pouco rebelde de direito, sempre quis aquela coisa meio saindo de um episódio de Suits, sabe? Todo mundo naquele taierzinho básico. E eu sempre quis usar unha colorida, cabelo colorido. Eu sempre fui meio rebelde nessa coisa do dress code, assim, do advogado. E eu lembro que tinha uma vez um cliente no escritório que eu trabalhei falou pro meu chefe: eu não quero ser atendido por essa menina de cabelo colorido. E eu lembro dele dizer: olha, essa é a melhor advogada que eu tenho para te atender. E vai ser com ela ou não vai ser. Eu era menina de tudo, tinha 20 e poucos anos. E aí eu lembro desse episódio de quando eu era solteira, assim, mas não tinha consciência de que isso era um machismo, tá? Eu acho que foi aos poucos, assim, que eu fui entendendo e vendo outras mulheres que passavam pela mesma coisa que eu fui entendendo que isso era uma questão estrutural. E o fato de ter as minhas filhas me fez olhar e dizer: isso não é um problema só meu. Então, eu acho que a maternidade me fez ver que isso era um problema coletivo, que não era comigo, que era conosco. Não é, e essa questão, assim, que às vezes também aparecem aqui em outras situações, que não é só o machismo, né, a gente tem uma série de camadas de ignorância, assim, desde a fuga do dress code, né, que às vezes pode não só ser uma questão de gênero, mas a fuga do padrão que atemoriza mesmo algumas pessoas, então é uma série de camadas aí que a gente vai vencendo. E é interessante tu teres trazido essa questão da maternidade de 2 meninas, que é a minha situação também aqui em casa, em que acho que foi tocante, não só para mim, porque para mim bateu mais até a questão da maternidade, porque eu tinha uma visão de mundo que era, não, homens e mulheres são iguais e vamos correr junto, e era isso. E quando elas nasceram, eu comecei a enxergar e perceber episódios que eu não tinha percebido até então. E digo que isso tocou meu marido também, assim, né? Então, nessa desconstrução de que as coisas realmente são um tanto desproporcionais, a ter 2 meninas em casa foi um toque, assim, importante nessa realidade. E faz anos, até já que eu trouxe a questão da maternidade, compartilhar com vocês também, como eu disse, faz anos que eu e a Cláudia trocamos ideias e experiências, e eu sempre me lembro, Cláudia, de uma briga aí, entre aspas, que tu compraste no próprio escritório quando se estabeleceu que mulher em fim de gestação não cuidava de prazos processuais. Isso faz muito tempo já. Continua assim? Como é que ficou essa situação? A gestação tem essa coisa de parece que a mulher fica incapaz aos olhos de outros, né? Isso é uma coisa que eu brigo muito. Dentro do meu escritório isso não existe, né? Na verdade, trabalhando em outros escritórios, isso foi sempre uma briga minha. Mas isso é uma coisa da qual eu me orgulho bastante. O meu escritório não tem essas questões. A maternidade, ela é absolutamente respeitada. E o que é uma maternidade respeitada? Eu acho que essa é uma questão que a gente foi construindo. Claro, eu tenho 3 filhos, além das 2 meninas, eu ainda tenho mais um menino. E tive todos
com o meu escritório, né? Então, eu pude construir a partir da minha experiência e a partir da experiência de outras mães e outros pais, o que seria uma maternidade respeitada, né? Então, essa questão de tirar os prazos de mulheres, de impedi-las de trabalhar, de produzir, mas, por outro lado, também não deixar que elas fiquem desamparadas totalmente, no sentido de que, olha, eu vou te passar uma quantidade de trabalho que você não vai dar conta, porque você também precisa ter o seu tempo, né? Conseguir equilibrar isso. Isso é uma coisa que precisa de um olhar. O empregador, ele precisa olhar para isso com carinho, né? Não existe uma receita de bolo. Eu não consigo te dizer qual que é a receita correta. Como é que a gente vai resolver o final da gestação de todas as mulheres? Isso é uma coisa que o tempo me ensinou, sabe, Sabrina, que eu preciso olhar para cada uma das gestações, de cada uma das mulheres gestantes e perguntar como é que nós vamos tratar esta tua gestação? Como é que tu queres fazer? Vamos manter prazo de audiência até o último dia? Tu prefere tirar o pé? Porque isso é respeitar o momento de cada uma, tem que ser respeitado, né? Eu penso, hoje, a gente tem dentro do escritório esse conceito de criar um ambiente que respeite cada experiência. Senão, eu não consigo respeitar a maternidade. Eu tenho 3 filhos, com cada um dos 3 a minha situação foi diferente. Eu tenho certeza que contigo também foi. Cada uma das suas 2 filhas foi uma realidade diferente. Eu tenho advogadas que vão até o último, querem trabalhar até o último segundo. Eu tenho advogadas que não querem trabalhar até o último segundo, que querem parar 3 semanas antes, que querem parar quando fecham 32 semanas. E eu tenho que respeitar, né? Isso precisa ser conversado. Então, eu acho que isso foi uma evolução que aconteceu da minha visão em relação a como se deve tratar, ou como se deve ver essa questão da maternidade com a carreira. E principalmente, hoje a gente tem dentro do escritório, e é uma coisa que eu sempre brigo em relação às mulheres, às gestantes e às mães de criança pequena, é que eu não tenho como trancar uma porta e deixar a maternidade para o lado de fora, né? Então, o que a gente preza dentro do escritório é que a pessoa, a mãe ou o pai, e aí é independente do gênero, porque senão eu não estou sendo fiel ao que eu acredito que seja a necessidade de participação do pai na vida da criança. Mas que as reuniões de escola precisam estar dentro das agendas do escritório, toda a necessidade que a mãe ou o pai tem de consulta médica nos primeiros anos de vida, que a gente sabe que é no meio do dia, que a gente sabe que é todo mês, faz parte. Isso precisa estar dentro da agenda do escritório, isso não pode ser um problema, né? Não conta como se fosse uma consulta da própria pessoa, não tem desconto de horário, não tem desconto de salário. Acho que isso é uma questão que é importante, que respeita o maternar, né? E respeitando o maternar, respeita o paternar também. É uma construção, acho que tu colocas muito bem, Cláudia. A gente vai assim, né? Daqui a pouco presta atenção em uma situação, sabe que existem aí peculiaridades, tenta tratá-las. Daqui a pouco vem uma outra informação e situação que nos dá uma experiência diferente e permite, né, reformular esse pensamento. E eu acho que é isso, né? Ter uma mentalidade que se permite o aprendizado continuado, porque as situações têm sido, né, diferentes a cada momento, até em função das tecnologias que temos vivido, dos cenários, vide a pandemia que aí esteve. E o que eu falo muito também aqui no podcast, que é a questão de naturalizar o que há de mais natural, que é a maternidade, né? Uma pessoa tem que nascer e tem que se desenvolver. E aí, pegando a própria questão do direito, a gente vive numa sociedade, numa cultura muito punitiva, né? Depois que o adulto está formado e comete erros, bom, aí queremos a prisão, queremos matar, queremos eliminar o problema. Eu disse, bom, mas todo ser humano precisa de uma formação, né? E começa bem lá no início, que espaço se está dando para tratar disso. E começa por uma coisa que durante muito tempo foi tabu, percebo que ainda é, mas que começa a encontrar brechas no ambiente de trabalho, que é falar sobre
ser mãe, sobre, eu preciso levar meu filho no médico, eu preciso levar meu filho no... Isso não ser constrangedor, pelo menos, né? Sim, porque o que eu falo é isso. A minha grande defesa dentro e fora do escritório com os meus clientes é isso. Bom, as pessoas nascem, as pessoas têm que nascer, a humanidade vai acabar, né? Então, precisa tratar disso de uma forma natural, faz parte, as pessoas vão gestar e vão parir, como eu sempre digo, e tem que cuidar, e tem que acolher, e faz parte, e a empresa tem que entender que isso é um momento, e que passa, e que se a empresa conseguir acolher essa pessoa nesse momento, ela vai ter a melhor empregada da história, porque as mães são as melhores empregadas, elas entregam tudo entre o horário de deixar a criança na escola e o horário de buscar. Não tem melhores empregadas do que as mães, né? São focadas, não tem. A empresa que sabe cuidar das empregadas mães, elas recebem muito de volta. Bom, cuidar e a capacidade de desenvolver essas soft skills, né? Essas habilidades comportamentais que a gente, querendo ou não, desenvolve numa maternidade, que é uma percepção de várias tarefas, a capacidade de delegar, porque quem tem uma rede de apoio, né, a gente joga as mãos para os céus, mas significa que a gente tem que desapegar e delegar também um tanto. Então, aí tem N descobertas que a gente pode levar para o ambiente do trabalho, principalmente quando se é convidado a fazer isso, né? E aqui a gente fala, talvez alguém esteja ouvindo pensando, mas isso é óbvio, ou isso não é fácil, mas é por isso que a gente fala, é o óbvio, o mundo ideal, mas a gente parte de uma utopia que seja, para conseguir chegar o mais próximo dela, né? Isso daí não só em ambientes como um escritório, conduzido por uma mulher, mas em outros tantos, seja no varejo, no seu ambiente lojista, né, no negócio que tenha que tentar ser coerente com essas situações, né? Eu penso, e o que eu sempre digo para os meus clientes, e aí eu tenho clientes que vão de indústria, comércio, companhia aérea, todas as áreas que a gente imaginar, tecnologia, a gente atende. Então, meu pensamento é sempre o mesmo: olha e pensa, como eu posso fazer para melhorar, para ajudar esse momento da vida dessas mulheres. Porque é um momento, não é muito, são 3 anos, basicamente, né? Depois a criança faz 3 anos, a vida da gente volta ao normal, a gente dorme, as crianças ganham mais autonomia, elas já conseguem ficar mais tempo na escola, muitas vezes, né? A criança já está desfraldada, é outra vida, né? O que a gente está falando ali de um período curto numa relação de trabalho de longa duração. Mas é um momento que a gente precisa de suporte, e muitas vezes o empregador é a única rede de apoio que aquela mulher tem, que aquela família tem, e tudo bem se for, porque o empregador tem a sua função social, a empresa tem uma função social, e é preciso, não adianta só a empresa fazer a função social da porta para fora, ir lá bonitinho, pegar uma ONG, ajudar, pegar uma OCIP, doar dinheiro, e aí descontar aquele dinheiro do imposto de renda bonitinho, e aí põe fotinho com as crianças carentes, e dentro da empresa tratar todo mundo como se fossem números. Não resolve. Você precisa ser responsável socialmente dentro da sua empresa, antes de sair fazendo responsabilidade social para descontar no imposto de renda do lado de fora. Pelo menos isso é o que eu acredito. E é o que a gente tenta fazer dentro do escritório quando a gente conversa com as empresas sobre como fazer os programas de ajuda, de amparo a essas mulheres. Principalmente a questão das mães e dos pais de crianças pequenas. Porque a gente sabe que depois que as crianças crescem, tudo fica mais fácil, né, Sabrina? Eu estou com o meu mais novo com 8 anos. A vida é outra. A criança já tem autonomia, já consegue esquentar um leite no micro-ondas. É outra história. Acorda de manhã, não vem correndo me acordar. Sim, a gente tem com eles mais velhos, óbvio que permanece
a preocupação e a atenção, mas a disponibilidade de presença física é outra, né? Então, é claro que isso vai nos permitindo lidar e flexibilizar mais também em relação ao trabalho. E é isso, acho que a possibilidade de conversar sobre, né? Cada situação, não tem como a gente colocar aqui um padrão, deveria ser assim o assado, acho que a Cláudia colocou muito bem isso, mas é a possibilidade de se conversar que existe essa realidade em torno de uma carreira, né? Bom, Cláudia, e eu queria trazer, porque além dessas conversas que nós temos aqui, dentro e fora do podcast, com as nossas redes e tantos grupos que tu fazes parte, a gente aprende também um tanto com as nossas leituras, né? E por isso o Âncora de Carreira tem desde o início o que eu chamo da nossa mentoria bibliográfica. E queria então que tu pudesses nos trazer, né? Qual é a tua dica de leitura para quem nos ouve hoje? A minha dica de leitura é um livro da... Vou tentar falar sobre o nome dela, tá? Svetlana Alexievich. Se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Ele é um livro maravilhoso. Assim, eu li ano passado, quando a gente não estava falando ainda sobre guerra na Ucrânia, sobre invasão ucraniana, sobre nada disso. Mas ela fala sobre as mulheres que lutaram pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Então, é um olhar, depoimentos das mulheres falando sobre o que era ser mulher lutando pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial. O livro é maravilhoso, eu recomendo muito. Ele nos faz ver assim, o ser mulher num ambiente completamente masculino, que é um ambiente de guerra, de uma forma assim, de outro planeta, uma coisa que mudou. Mais uma daquelas coisas que desconstruiu e reconstruiu o que eu pensava sobre ser mulher neste mundo. Bom, e aí a gente, agora pelos noticiários, a gente olha também esse lado feminino da guerra, quando, por exemplo, na Ucrânia, os homens, né, são impedidos de sair, né, até os 60 anos, os 18 ou 60, se não me engano, e dali saem mulheres sozinhas para reconstruir uma vida, ou pelo menos nesse período temporário, né, assumir completamente as suas famílias, né? Então, é um período, um recorte peculiar e bem cruel, assim, que se tem também, tanto do feminino quanto do masculino aí para a gente trazer. Bom, Cláudia, muito obrigada pela conversa de hoje. E eu aproveito com esse episódio que gravamos às vésperas dos 3 anos do Âncora de Carreira. Eu lanço uma novidade para você que nos ouve, que são as colunistas do Âncora. Agora, todo mês, para além desse Âncora Raiz aqui, teremos especialistas trazendo suas expertises em episódios mais curtos e bem focados. E a Cláudia é uma delas, a quem eu agradeço, então, pela confiança e pela parceria, e já provoco vocês aí que nos ouvem a mandarem perguntas que a Cláudia vai também respondendo a partir da experiência dela, e vocês vão ouvir cada vez mais, então, esta voz com mais frequência. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço, Sabrina, obrigada a todos, adorei a oportunidade, vamos nos ver, então, ou nos ouvir mais frequentemente. Deixa tuas redes, então, para que as pessoas também possam entrar em contato, de repente até já ir encaminhando algumas questões e assuntos para abordarmos aqui. Muito bem. Olha, o melhor jeito de falar comigo é no meu WhatsApp, é 11 987 14 0415. Eu sou completamente viciada no meu WhatsApp, eu respondo a qualquer horário. No meu Instagram é Cláudia EF Advogada. Vocês também podem me encontrar, lá tem algumas publicações. Vocês podem me seguir no LinkedIn também. No LinkedIn eu estou com o meu nome completo, Cláudia Alam Elias Fernandes. E podem seguir o escritório também, Elias Fernandes Advogados. Vocês encontram assim, tanto no Instagram quanto no LinkedIn ou no Google mesmo, podem colocar que vocês encontram, tem um chat dentro do site do escritório, onde vocês podem entrar, perguntar e conversar direto comigo ou com alguém da minha equipe que vai passar para mim.
Ai, olha, só o que você trouxeste aí já é uma outra pauta, assim, né? Que é o uso full time do WhatsApp nesse momento de vida. A Cláudia Sim. aderiu, mas é uma questão bastante grande. Ó, use com moderação. Ah, pois é, eu sou péssima com moderações, eu não sei o que é isso. Não conheço essa palavra. Não, vai entrar para nossa pauta isso aí. Obrigada mais uma vez, Cláudia. Imagina, eu que agradeço. Um beijo. Fechamos mais um episódio do Âncora de Carreira. Siga no Spotify, no YouTube ou na tua plataforma de preferência. Você que está ouvindo, se comunica aqui comigo pelo Insta ou pelo LinkedIn, pelo @SabrinaTomasi. Acompanhe o nosso acervo, digamos assim, no @podcast.âncora de carreira. Obrigada também aos ouvintes da Inova FM de Lorena, São Paulo, que nos retransmite em ondas de rádio, a Coletiva Rádio, que agora tem drops do nosso conteúdo na programação, e principalmente a você que ouve, que dá sentido a esse conteúdo com a sua atenção. Se curtiu, compartilha, isso é Vida em Rede e eu acredito. Até o próximo!